seja bem-vindo ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, dia 23 de julho de 2021, sexta-feira, nós continuaremos a meditação do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, agora dos versículos de 18 a 23. É a continuação do trecho que nós pudemos meditar na quarta com a Tati. Então, hoje nós vamos falar sobre essa parábola do semeador. Mas, antes de nós fazermos a leitura do Evangelho, gostaria de convidar você a clamar a presença do Espírito Santo, para que ele se faça presente, para que ele conduza a leitura desse Evangelho e a meditação, e sobretudo para que ele permita que essa palavra se torne viva, encarnada e gere frutos dentro do nosso coração. Então, vamos agradecer, porque o Espírito Santo, quando nós o convidamos, ele já se faz presente. Vamos então à leitura do Evangelho? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que cai em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, enquanto nós fazíamos a leitura, eu me imaginava como aquela seguidora de Jesus, aquela discípula de Jesus, que está acompanhando ele ali de pertinho, que está acompanhando dia a dia o Evangelho que ele nos ensina e que hoje teve a oportunidade de ouvir do próprio Cristo a explicação da parábola. Vejam que graça! Cristo continua a explicar as parábolas e a palavra e o que ele queria nos dizer até hoje. O quanto nós somos agraciados. Naquele tempo era um pequeno grupinho, de pessoas ali que ouviu aquela explicação de Jesus. Hoje, no dia de hoje, dia 23 de julho de 2021, a igreja do mundo inteiro lê esse evangelho e pode ouvir essa explicação de Jesus. Já percebeu quanta graça? Por isso que essa meditação do Evangelho é tão importante. Nesse momento em que nós meditamos juntos, nós somos igreja, nós vivemos essa unidade da igreja. E que bênção, E que grande graça. Ainda mais nesse tempo que na primeira leitura nós estamos meditando a saída do povo de Deus, do Egito, eles passando no mar a pé enxuto. Um povo que é guiado, que é povo de Deus. Então, que graça nós sermos povo de Deus, obedientes à igreja, fiéis aos ensinamentos do Evangelho e hoje estarmos aqui meditando sobre esse trecho do Evangelho que nos fala ainda mais sobre um pouco da nossa caminhada. É isso mesmo que os padres da igreja nos ensinam, que quando Jesus explica da parábola do semeador, ele está falando da nossa caminhada e do nosso coração durante essa caminhada. Exatamente, porque o Senhor, ele quer nos salvar. Mas ele não pode nos obrigar a ir para o céu, ele não pode nos obrigar a ter a salvação. Ele precisa de nós, ele precisa da nossa atitude em também querer ser salvo e permitir que a salvação nos alcance. E é assim que é o nosso coração. Dependendo de como o nosso coração está, a palavra vai chegar a nós ou não.
E o nosso coração nem sempre está do mesmo jeito. Às vezes a gente acabou de conhecer a Deus, a gente ainda é imaturo, e aí a gente tem um coração assim que vai amadurecendo, amadurecendo, até se tornar um terreno bom. Às vezes a gente até já está com tempo de caminhada, mas o nosso coração parece que tem idas e vindas, que tem altos e baixos, e a gente vai variando os tipos do nosso coração. Por isso que às vezes a semente, que é a palavra de Deus, parece que não frutifica, porque também depende de como o nosso coração esteja. E quando Jesus vai dizendo os tipos de terreno e o que acontece com a semente lançada, a gente pode se colocar no lugar em cada uma delas. No primeiro, que é quando lança e os pássaros vêm e comem, a gente pode pensar como quando nós estamos fechados. A palavra é lançada, as graças são derramadas, os sacramentos estão aí. Quanta graça de Deus, quantos milagres acontecendo ao nosso redor, a providência do ser feliz, irmãos sendo recuperados, irmãos que estão aí na casa de acolhida com você, que estão vivendo uma vida nova. Veja que milagre há em tudo isso, mas às vezes parece que a gente está fechado. E aí a gente deixa que o inimigo venha e roube essa palavra. Roube. Então tem celebração da palavra, tem informação, tem palavra encarnada, mas parece que nada aprofunda. A gente vive ali na superficialidade. Se o seu coração tá assim, peça ao Senhor a graça de aprofundar, de sair desse espírito de preguiça espiritual, de negligência, de deixar passar. Pegue essa palavra hoje é para você. Pegue essa palavra e aprofunde, e medite, volte, leia e releia quantas vezes for preciso e vá pedindo ao Espírito Santo que deixe essa palavra encarnar no seu coração. Mas às vezes não é um coração fechado. Às vezes a gente tem um coração que recebe com alegria a palavra de Deus, mas está ali meio pedregoso e a semente não finca raiz. É alguém que recebe com alegria, mas não tem perseverança. Ele até tem um entusiasmo inicial, mas parece que é fogo de palha. Ele começa bem, mas de repente já tá ali pensando tudo errado, fora do eixo. Já tá deixando de seguir a Deus. Ele não é constante. Seria um pecado de inconstância. E, meus irmãos, percebam uma coisa. Às vezes, quando a gente é inconstante, a gente começa a colocar a culpa nos outros. Ah, mas é porque aconteceu isso, isso, isso. Não, mas é porque eu tenho essa personalidade assim. Não, mas é porque fulano fez algo comigo. Ah, é porque a comunidade não cuidou de mim. A gente começa a botar a culpa nos outros. Mas vejam, a semente que cai no terreno pedregoso, que é esse aí, ela morre porque ela seca. Vem o sol e ela seca e morre, e aquele terreno não consegue absorver. Agora vamos pensar no terreno bom, um terreno que gera fruto. O que faz a semente que cai no solo bom, no solo fértil, frutificar? Não é o sol também? É o mesmo sol. Só que o sol cai numa semente que está num terreno bom, num terreno acolhedor, úmido, e aí ela frutifica. E às vezes o mesmo sol cai num coração que está pedregoso, que está árido, e ela não frutifica, ela morre. E às vezes, meus irmãos, a gente fica se comparando. É porque fulano tem isso, é porque fulano tem aquilo, é porque pra ciclano é diferente, é porque pra mim é mais difícil. Pare de se comparar e tente encharcar o seu coração com amor, com decisão, com parresia, para que essa experiência ela frutifique no seu coração. Peça ao Espírito Santo essa graça. O terceiro terreno seria um terreno que até começa a frutificar, mas vem algo que sufoca, né? Os espinhos ali que não permitem que aquela semente cresça. E às vezes, meus irmãos, isso acontece mesmo com quem está super bem na caminhada. Às vezes a gente está super bem, está caminhando, mas a gente deixa que as preocupações do mundo, que os afazeres, que a preocupação com coisas listas, às vezes a gente para rezar e quando para rezar começa a vir, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar do meu trabalho, tenho que ganhar dinheiro, tenho que cuidar da casa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E isso sufoca, que você perde até o seu momento com Deus. Pense agora, pense hoje, o que você pensa o dia inteiro?
O que circula pelo seu pensamento durante as 24 horas do dia? Será que é Deus? Será que é a vontade de Deus? Será que é a sua missão diante de Deus que está aqui, central na sua cabeça? Ou será que tem outras coisas rondando essa sua cabeça que tiram o foco de Deus? Se isso está acontecendo, coloque-se em oração e peça a graça de que Deus, o seu amor, o carisma, a missão, o amor pelo abandonado seja o centro do seu pensamento. Para que onde está o seu pensamento, onde está o seu coração, seja aí que está o seu tesouro. E o melhor lugar para estar o nosso tesouro é em Deus. E por fim, meus irmãos, a gente tem um terreno bom, que acolhe a palavra de Deus e gera fruto. E essa deve ser a nossa meta, que, claro, Deus vai sempre lançar as sementes, mas que o nosso coração nem seja superficial, nem seja pedregoso, nem seja sufocado pelos espinhos, mas seja um terreno bom, que é capaz de gerar fruto com essa palavra que é lançada. Que o bom Deus nos ajude para que, com essa meditação de hoje, com a sua oração, o seu coração se torne cada vez mais um coração fértil. E se você já tem um coração bom e fértil, que o Senhor te dê a graça de permanecer assim por muito mais tempo, cada vez mais fértil, dando mais frutos ainda. Que o Senhor nos abençoe nesse desejo de santidade.